Gente da Minha Terra, com Ana Maria Calado. É meu convidado hoje o professor Dr. Ernesto Rodrigues. Natural de Torredona Chama, nasceu em 1956. É poeta, cronista, crítico, ensaísta, editor literário e tradutor de húngaro, antigo jornalista e leitor de português na Universidade de Budapeste. É docente na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, celebrou e celebra este ano, ainda está em comemoração, os 40 anos da vida literária. Temos muito mais a dizer deste homem que hoje é meu convidado no nosso programa de individualidades, pessoas que vieram para Lisboa. O professor Ernesto vai nos contar a sua história e hoje também, pela primeira vez neste programa que eu faço, decidi juntar uma transmontana que não é transmontana de sangue, mas é transmontana de coração, de alma, de amor. A esposa dele, a doutora Teresa Martins Marques, que faz parte da direção da Associação Portuguesa de Escritores, é investigadora na Faculdade de Letras de Lisboa. Já saberemos mais como é que este amor surgiu, como é que esta paixão por Trás-os-Montes também, não nascendo lá. Antes de mais nada, Sr. Professor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Dizer também que, mais uma vez, estamos aqui na Casa Trás-os-Montes e Alto Douro para entrevistar estas duas grandes individualidades. Eu começava por lhe perguntar, nasceu na Torredona Chama, as suas memórias da sua terra? Torredona Chama é o título também de um romance, saído em 94, em que eu apresento já algumas dessas memórias. Vim para Lisboa após o liceu em Bragança. Estive 5 anos em Budapeste, o que fez de mim um tradutor de uma língua de facto demoníaca, e neste momento eu vou fazendo o meu dia-a-dia na Faculdade de Letras de Lisboa, sendo que o mais importante é de facto escrever e voltar a pouco e pouco à ficção e à poesia, pois na poesia me estreiei em 1973. Mas vamos andar um bocadinho para trás. Portanto, nasceu em Torredona Chama, fez aí o seu ensino primário? Sim, fiz os 4 anos da classe da escola primária. Fui para Vinhais, onde estive 2 anos, no seminário menor, como se dizia. Mais 3 em Bragança. Estive 1 ano no Colégio de São João de Brito. Estive 2 no Liceu de Bragança. Estive de seguida 1 ano em França, também num liceu Jean Lafontaine. E depois vim para a Faculdade de Letras. Esse pulo de sair de Torredona Chama, ir para Bragança e depois vir para Lisboa, certamente houve Torredona Chama em relação a Lisboa, ou mesmo Bragança em relação a Lisboa, devia ter sido complicado, ou não? Não, de início houve um certo deslumbramento. É preciso dizer que a única grande diferença é, por um lado, o acesso a bibliotecas, em particular a Biblioteca Nacional, e um estudante pobre tinha entrada franca nessa biblioteca e poderia assim passar aí os dias. O segundo aspecto era o cinema. Vi imenso cinema, baratíssimo, no Palácio Foz. Muitas vezes eram 2 sessões seguidas, a preços ridículos, o que fez, de alguma forma, a minha formação também com incidência na literatura, porque o cinema, enquanto arte da montagem, é importante naquilo que escrevo. São sobretudo essas as 2 diferenças principais, o acesso à cultura, em particular à literatura e ao cinema. Quando veio para Lisboa, disse-me que um estudante pobre, portanto foi difícil, por exemplo, vir para a faculdade, os seus pais tiveram dificuldades na altura, portanto há uns anos bons atrás? Os meus pais estavam emigrados em França. Tínhamos, de facto, algumas dificuldades iniciais, mas eu tive uma bolsa de estudo logo a partir do 2º ano, o que facilitou as coisas e, de qualquer forma, sendo embora remediados, como nós dizíamos, a verdade é que nunca me faltou nada. Os meus pais nunca me deixaram passar fome e se alguma passei foi porque... Quis. Em sonhos de juventude andava a boleia pelo país e, enfim, isso só a mim responsabiliza. Veio para Lisboa, foi logo, portanto, foi para a faculdade, tirou o seu curso e foi logo para professor universitário, ou não? Não, porque eu, enquanto estudava na faculdade, já dava aulas de ensino secundário, bem como fazia jornalismo. Fui mesmo jornalista profissional, que deixei para voltar 1 ano ao Liceu Passos Manuel, mas de seguida
em 81, com 25 anos, ir para a Hungria e, portanto, desde os 25 anos até hoje, estou sempre ligado ao ensino superior, quer no estrangeiro, quer depois em Bragança, onde estive 2 anos, na Escola Superior de Educação, quer depois na Faculdade de Letras de Lisboa. Simultaneamente com a faculdade, eu dei aulas quer no ISLA, onde lancei um curso, quer no Piaget em Macedo Cavaleiros. Também esteve na minha terra, não sabia. Convidado por um então presidente, o Queijo, mas ia lá só quinzenalmente, portanto eram protocolos que havia com a Faculdade de Letras. No ISLA foi mais regular, foi um ano inteiro em que lancei um curso de Design e Comunicação. Como é que vê neste momento, em relação àquilo que viveu quando o senhor se formou, o ensino, como é que está hoje o ensino, na sua opinião? Acha que isto tem futuro? É possível o ensino, nomeadamente superior, porque cada vez mais as pessoas têm mais dificuldades em estudar? Como é que vê o futuro do ensino em Portugal e nomeadamente em Trás-os-Montes, onde há belíssimas também, o Instituto de Bragança, que é, digamos, uma referência e que está muito bem cotado, não só a nível regional, nacional e até internacional, o ISLA também, e o Piaget, que fechou, infelizmente. Bom, temos que ver primeiro que as últimas decisões da União Europeia no que toca à implementação do chamado Programa de Bolonha, para mim isso é um desastre. De 5, depois para 4, hoje para 3 anos de licenciatura, nós perdemos imenso em termos culturais, isso é lamentável, esse é o grande problema. Em segundo lugar, quanto à região, o Instituto Politécnico, sei que veio perdendo no campo da Escola Superior de Educação, mas melhorando noutros domínios. E, sobretudo, admiro a capacidade de atração de estudantes estrangeiros. Neste momento, o Politécnico de Bragança tem 1.200 alunos estrangeiros, o que é notável para colmatar falhas de nacionais. É assim, veio para Lisboa e conheceu, não sei como, uma mulher extraordinária. Sim, fomos colegas de mestrado. Eu comecei em 86, 88, ela um ano depois, e portanto tínhamos uma cadeira comum, problemática da leitura literária, mas nós, enfim, há muitos anos depois, desproblematizámos tudo isso e hoje já estamos casados. Vou passar aqui à doutora Teresa Martins Marques, que tenho o privilégio de falar consigo a primeira vez. Li o seu último livro, o seu último romance, que eu acho que, como é que eu o posso classificar? Eu pessoalmente gostei imenso, acho que é uma realidade que hoje se passa, acho que toda a gente devia ler, nomeadamente as mulheres deviam ler, acho que é uma grande força para as mulheres que neste momento sofrem de violência, mas eu não vou contar a história, que é para as pessoas lerem. Doutora, estar casada com um transmontano, ter conhecido um transmontano, conte-nos lá esse romance a todos aqueles que nos estão a ouvir. O romance não começa aí, o romance começa na nossa formação de vida, que nos leva a encontrar as pessoas certas ou as pessoas erradas. O romance começa antes, porque se eu começar em 1988, eu posso dizer-lhe que estava numa aula de problemática da leitura literária e fiquei impressionada com um rapaz que falava como se fosse um catedrático. Como é evidente, era apenas assistente, não é? E falava acerca de Lukács, precisamente um grande teórico da literatura húngara. E eu fiquei impressionada, olhei e reparei e disse, mas quem é que é aquele rapaz? E, portanto, aí eu prestei atenção. Mas a razão pela qual eu presto atenção a um homem pela sua qualidade intelectual, isso já tem a ver com a minha história de vida, porque, em geral, se eu não tivesse a história de vida que eu tinha para trás, poderia ter reparado se era simpático, antipático, bonito, feio, enfim, essas coisas que habitualmente nós reparamos. Mas a minha história de vida para trás é uma história de estudo e de trabalho. Eu lembro-me de ter 12 anos e olhar para a literatura que eu já usava, e aí volto outra vez à minha história de vida, que muito embora tenha nascido na Guarda, fui com 10 anos para o Colégio Nossa Senhora da Bonança, Vila Nova de Gaia, que ainda hoje está entre os melhores colégios do país. E nesse colégio eu tive a sorte de ter professores perfeitamente extraordinários, nomeadamente uma professora de português que no terceiro ano antigo, que agora se chama Sétimo Unificado, já nos mandava ler, estudar e comprar uma história da literatura.
uma coisa completamente fora das normas. Mesmo nesse tempo no liceu, antes do 10º ano, não se tinha uma história da literatura. Eu tinha uma história da literatura com 12 anos. E recordo-me que olhei para a história da literatura e disse, mas que coisa, como é que é possível só estar aqui a Floribela Espanca, a Marquesa da Lorna, mas isto é pouco. As mulheres precisam de também vir para a literatura, deixa lá que ainda também quero ser escritora. E, portanto, está a ver, o eu reparar neste rapaz é por essa minha história de vida que me fez, desde sempre, achar que as mulheres têm um papel a desempenhar. Desde sempre. Nunca me concebi, e lembro-me dos meus pensamentos quando tinha 7 e 8 anos, nunca me concebi sem ser a estudar. Recordo-me que havia uma tia que praticamente era como se fosse minha mãe, ela era solteira e, portanto, punha a projeção materna para mim, que dizia, Terezinha, tu vais para a professora primária. Eu tinha assim 7, 8 anos, e eu disse, nem pensar. Então, nem pensar porquê? Porque estudam muito pouco. Então, o que é que tu queres ser? Eu não sei, mas pelo menos professora de liceu. Estudam muito pouco. Isso é muito pouco. Eu já estive a ver, são para aí 7 anos no máximo. Não, isso é pouco. Mas, doutora, digamos que o intelecto aqui do professor Ernesto Rodrigues, digamos a inteligência que ele mostrou logo quando nessa tal aula, não é? Era uma aula que ele estava a dar como assistente. Foi amor à primeira vista? Não. Como aluno. Como aluno? Nós éramos os 2 alunos. Nós éramos os 2 alunos da professora. E devo-lhe dizer que as nossas notas eram as mesmas. E a questão está mesmo aí. A questão está aí. É que a relação resulta porque é uma relação de igual para igual. Porque senão não resultava. Foram caminhando, portanto, tornaram-se amigos, com certeza. Sem dúvida, sem dúvida. E, portanto, fomos-nos acompanhando e eu reparei, num dado momento, que praticamente nos artigos que ele escrevia me citava. Mas lá está, quer dizer, se eu não tivesse um currículo paralelo, isso não podia acontecer. O que é que eu fiz a seguir? Bem, a seguir, eu estive na Academia das Ciências, no Instituto de Lexicologia, como responsável da terminologia literária da língua portuguesa. A seguir fui para a Gulbenkian como responsável pelo espólio literário de David Mourão Ferreira. Depois estive no Círculo de Leitores a dirigir as obras completas do José Rodrigues Miguel em 14 volumes, 200 páginas de prefácios que eu fiz. Portanto, eu estou-lhe a dar o segredo da relação. O segredo da relação é que não haja desigualdade intelectual entre os 2 membros. Esse é o segredo. Casaram há quantos anos? Casámos-nos há pouco tempo, mas vivemos juntos há 10 anos. E, portanto, fizemos as experiências todas, que é a experiência de colegas, a experiência de amigos, a experiência de namorados e a experiência de casados. E é assim que resulta. Um homem vindo de Torre Dona Chama, que certamente conhece, não é? A terra dele, e conhece toda a região transmontana. O que é estar casada com um transmontano? Isso vai-lhe no sangue? Esse amor surgiu quando casou, ou quando conheceu, neste caso quando começou a viver com o professor Ernesto, ou sempre gostou de Trás-os-Montes? Posso dizer-lhe que antes de eu ir a Trás-os-Montes, eu sabia de cor e salteado nomes de terras de Trás-os-Montes, porque as minhas melhores amigas do colégio Nosso Senhor da Bonança eram transmontanas. E recordo-me a primeira vez que eu pensei em Trás-os-Montes. Disse para uma menina que era de Boticas, disse, olha lá, tu és de Trás-os-Montes, não farias melhor ser da frente dos montes? Está a ver, vem de longe. As transmontanas eram muito simpáticas, muito interessantes, e não é por acaso, quer dizer, estando eu no Porto, tinha colegas de todo lado. Mas recordo-me de meninas de Montalegre, de meninas de Boticas, de meninas com as quais eu me correspondia. E o que é que eu notei? Com certeza afinidades a nível de maneira de ser e de estar no mundo. Eu não acho que haja uma diferença muito grande entre ser da Beira, entre ter nascido na Guarda, como eu nasci, ou ser de Trás-os-Montes. São terras muito parecidas, frias, fartas. São parecidas na geografia, desde logo, e são parecidas precisamente por isso, porque essa geografia, ao contrário do que se possa pensar, ela tem consequências na personalidade. Uma criança que suporta o frio e que o aguenta e que mesmo assim se levanta com nevões e vai para a escola, ela adquire uma endurance perante as dificuldades da vida. A geografia tem importância. O facto de, na Beira ou em Trás-os-Montes, não haver pessoas excepcionalmente ricas, mas também, e falo por mim, da zona de que eu sou, também não há gente excepcionalmente pobre. Não? E, portanto, são pessoas que têm perfis semelhantes. São parecidos, por exemplo, até na religião, são praticantes
praticantes, mas não são fanáticos, acho eu, pelo menos não encontro. Portanto, se eu pensar no que era a Beira, no que era a Beira e no que é Trás-os-Montes, eu não vejo muitas diferenças. Não vejo, muito sinceramente não vejo. E, portanto, as qualidades que eu reconheço nas pessoas de Trás-os-Montes, essa generosidade, essa simpatia, mas ao mesmo tempo essa determinação e de se matarem se necessário for para defender uma causa ou uma injustiça, ou até umas partilhas. Uma terra. Exato, umas águas. Isso também há na Beira, precisamente porque a terra, a geografia é difícil, de onde a propriedade se torna uma coisa muitíssimo importante e tornando-se muito importante, extrema os pontos de vista. Portanto, verdadeiramente, eu encontro muitas semelhanças e então com a pessoa da minha sogra, imensas. E o meu marido pode dizê-lo, mas eu sou muito parecida com o que a minha sogra infelizmente já nos deixou, mas sendo ela uma pessoa de 3 gerações ou 2 atrás de mim, realmente era já uma pessoa de muita idade, as semelhanças são enormes. Isso é ótimo. Eu diria até que... É raro uma nora falar bem da sogra. Eu diria até que isso é muito importante na minha relação com o Ernesto. Porque a minha identificação com ela era tão grande, em que claramente ela me considerava uma filha, porque eu a admirava profundamente nas características que ela tinha e essa admiração era devolvida. Ela dizia-me, tome conta dele. A Teresinha tem capacidade de me tomar conta dele. A Teresinha é igual a ele. Portanto, isso é que é o segredo. Doutora, vou pegar nestas palavras. Recordações dos seus pais. Os seus pais tinham muito orgulho em si, Sr. Professor. Professor universitário, saiu de Trás-os-Montes, imigrantes, e já lhe irei fazer que agora, infelizmente, estamos novamente na era da imigração. A nossa terra, o nosso Trás-os-Montes, a desertificação é enorme, até dói, não se vê ninguém nas ruas, à noite, de dia, as paisagens são muito bonitas. Os seus pais sentiu esse sofrimento quando eles tiveram que partir, ser imigrantes? Sim, o meu pai ainda está vivo. Graças a Deus. Converso com ele todos os dias e foi o meu primeiro produtor, o meu primeiro mecenas. O meu livro, em 73, com que me estreio, é parcialmente pago por ele. Eu não cheguei a devolver-lhe o dinheiro que então ele me deu. E vieram, portanto, acompanhando essa minha carreira. Eu oferecia-lhes sempre um exemplar e nos últimos anos, enfim, com os novos meios de comunicação, podiam ver-me em filme, etc. Nessa medida tenho, de facto, um certo orgulho, até porque eu sou o mais velho de 3 irmãos e o que mais se destacou, e para eles que não tinham nenhuma formação para lá da 3ª e da 4ª classes, isso era importante. E sempre o incentivaram para estudar, para ir mais além? Sim. O meu pai, aliás, às vezes fazia que se aborrecia por eu estar só entregue aos livros e não fazer mais nada, mas a verdade é que se eu disser que, por exemplo, em 80 eu tinha 24 anos, estava a acabar a faculdade e disse-lhe, eu preciso de um mês para fazer um trabalho, vou pedir uma licença no jornal, e ele disse-me, não há problema, eu pago essa mensalidade. Ele já há anos que não pagava nada, e portanto demos-nos sempre muito bem, e sobretudo é bom ver como, apesar da imigração, da distância, de uma certa frieza que há, porque as pessoas estando longe não podem demonstrar afetos, hoje falamos meu pai, meu filho, e isso é importantíssimo. A imigração é diferente, a imigração que fez o seu pai, a imigração que hoje, infelizmente, muitos jovens estão a fazer, e não só, e casais, e tanta gente que está a fazer. Como é que vê esta imigração e esta desertificação na nossa terra? Bom, hoje a imigração é sobretudo de talentos, não é? De licenciados, mesmo mestres e até doutores. É sobretudo desse tipo, de pessoas formadas, como se dizia. Nos anos 60 havia 2 tipos de imigração. A que era a salto ou a pulo,
e a que era já com uma carta de trabalho. Foi nesta segunda que o meu pai entrou com uma carta de trabalho, nunca teve os problemas de outros imigrantes que viviam nos bairros de lata, parisienses, nada disso. Portanto, eram dois tipos diferentes e os 15 anos que ele esteve em França decorreram com normalidade, sem a miséria que conhecemos de milhares de outros. Hoje, infelizmente, o próprio governo acicatou os nacionais, não é? Para que saíssem, e assim compondo as percentagens do desemprego, mas tudo isto é triste porque nós gastamos imenso dinheiro, sobretudo a nível universitário, em formar estudantes que afinal estão lá fora. Eu próprio tenho essa experiência porque tenho a filha mais velha, está numa universidade londrina e, portanto, foi formada na Faculdade de Ciências de Lisboa e está ao serviço de uma instituição britânica. Portanto, por aqui vemos como há muito a mudar e esperemos que os poderes públicos olhem para essa realidade. Sr. Professor, também foi imigrante, entre aspas, não é? Quando foi para Budapeste, um homem que sabe falar húngaro. Deve haver muito pouca gente neste país a saber falar esta língua, acho eu. Como é que foi essa sua experiência? Que também foi um imigrante, no fundo, não é? Sim, mas é um exílio dourado. Durante 5 anos, de facto, trabalhar 8 ou 10 horas por semana e ter todo o tempo livre para passear, para escrever, de facto não se pode comparar com outras imigrações, não é? É evidente que me tornei o principal tradutor em língua portuguesa, reunindo Portugal, Brasil, etc. Já me deixei dessas coisas, abandonei a tradução, mas a ligação e, digamos, a representação, o meu nome enquanto ponte entre Portugal e a Hungria ficou marcado desde então e hoje, digamos, sou essa figura reconhecida, mas de algum modo eu decidi acabar com o trabalho de tradução porque quando não se tem a prática de uma língua tão difícil, prática com os naturais, de facto torna-se muito difícil e mesmo dificultoso, muito custoso por vezes em traduzir. Daí que temos que assumir certas realidades e dar o lugar a outros, que infelizmente são poucos, sendo que é um país a visitar sempre e Budapeste é uma cidade lindíssima. Quem sabe, se um dia não vou lá. Pelo menos, eu costumo dizer, não hei de morrer sem ir lá, dizem que é lindíssimo. Presidente da Assembleia Geral da Academia de Letras de Trás-os-Montes, aqui em Lisboa. Se calhar muitos ouvintes não sabem o que é que faz esta Academia de Letras, Academia de Trás-os-Montes. O que é que faz? Qual é o objetivo? Porquê é que foi criada? A Academia foi fundada dia 12 de junho de 2010, por 12 membros, sendo presidente honorário Adriano Moreira. Eu fui o primeiro presidente da direção, hoje sou presidente da Assembleia Geral, a direção está a cargo da Amadeu Ferreira, e o intuito, sob a presidência autárquica de António Jorge Nunes, que foi o grande animador do projeto, a Academia pretende congregar esforços no campo da literatura, quer de Bragança, quer de Vila Real, e ao mesmo tempo, como se diz hoje, criar sinergias com outras instituições da região, em particular o Grêmio Literário Vila-Realense, que preside Pires Cabral, que foi presidente da Assembleia Geral da Academia de Letras, e, portanto, reunir os escritores, dar uma certa visibilidade aos nossos nomes, o que fizemos, por exemplo, com 2 antologias que o Amadeu Ferreira e eu organizámos, A Terra de Duas Línguas, antologia de autores transmontanos, fazendo, por um lado, o historial desde o século XV e, por outro, motivando os autores de hoje a fazerem lançamentos na Biblioteca Adriano Moreira, ou Centro Cultural, melhor dizendo, Adriano Moreira em Bragança, noutros locais destes 2 distritos e apoiando-os de alguma forma, em termos de marketing, de publicidade. Mas só escritores transmontanos ou... Também, não sendo naturais, e temos aqui um caso, a Teresa Martins Marques é uma sócia honorária
bem como o editor Batista Lopes, por exemplo, que também não é transmontano, é de resto do Beirão, ou então de origem transmontana, ou que escrevam sobre a região. Nessa medida nós temos um tesouro riquíssimo, que é a bibliografia do Distrito de Bragança, do Dr. Irondino Fernandes, que nos mostra quais são de facto os autores naturais, os que se interessaram pela região e aqueles que, de forma passageira ou não, de algum modo, nós podemos convocar para, digamos, lhes mostrarmos as belezas naturais. Nessa medida, por exemplo, fizemos já com galegos e, sobretudo, com brasileiros. Temos protocolos com academias brasileiras e já tivemos duas representações da Academia Paraense de Letras. Fomos lá, eles vieram cá e, portanto, a Academia vai para lá dos seus membros, agrega ou atrai outros que se devem, no nosso conceito, interessar pela região. Isto tem também efeitos turísticos interessantes e reúne outros autores de língua portuguesa ou próximos, como os galegos, neste caso, por exemplo, cabo-verdianos igualmente, saindo aqui e ali da própria literatura. Nós, por exemplo, entramos numa espécie de feira de gastronomia, de cozinha de língua portuguesa, não é? E tudo isso são, digamos, razões para, a partir da literatura, saltarmos um pouco para outras realidades. É assim, doutora Teresa, uma mulher que não é só a esposa do professor Ernesto Rodrigues, nem pensar, grande escritora. Fale-nos um bocadinho da sua obra literária. Portanto, este último romance, que sem dúvida está a ser um sucesso, mas houve outros com certeza. O meu trabalho tem sido mais ao nível do ensaio literário. Do ensaio. Como ficcionista é que eu estou realmente a começar, se quiser. Ao nível do ensaio, sim. Publiquei o meu primeiro livro com 35 anos, sobre a Segunda Guerra Mundial, em francês, diretamente em francês, porque, entretanto, eu fiz estudos também em França, não tem nada a ver com a imigração, é outra coisa, completamente diferente. Isso também é interessante, ver como duas pessoas completamente diferentes se entendem tão bem. Se entendem tão bem. Os opostos atraem-se. Sim, porque no fundo é a tal formação, a tal maneira de ver o mundo, é o que se valoriza. Se eu valorizo a inteligência e a cultura, eu não vou valorizar outras coisas e, portanto, o Ernesto é exatamente a pessoa certa para se dar comigo. Não é verdade? Se eu tivesse outro estilo de vida e outra maneira de valorizar, pois então seria de outra maneira. Eu posso lhe dizer que com 17 anos, e já voltamos ao meu romance, quiseram casar-me com um primo meu muito rico e eu disse que não estava à venda. Portanto, por aqui está a ver. E já estamos, de alguma maneira, a ver a história da mulher que venceu Dom Juan, que é o título do meu romance. Que é realmente uma rapariga que se casa com 17 anos com um homem muito rico e a vida corre-lhe muito mal. E o romance, desse ponto de vista, mostra o que é violência entre pessoas que parecem iguais, mas que não são iguais. Ou seja, não é o dinheiro que faz a unidade entre as pessoas. Mesmo pertencendo essa menina do meu romance ao estrato social elevado e casada com um homem de estrato social elevado, eles eram muito diferentes um do outro. E é exatamente quando essa menina do romance casa com um transmontano, de um estrato muito diferente, que ela consegue ser feliz. Isto não tem nada, parece autobiográfico, mas não é. Efetivamente agora... Eu ia lhe perguntar isso, se era autobiográfico. Parece, não é? Mas efetivamente não é. Eu diria que... Mas se calhar há lá muita verdade. Sim. Sabe porquê? Porque nós nunca conseguimos fugir à subjetividade da nossa experiência. Por mais que tentemos. Veja, nós, nesta conversa, as perguntas que me faz, elas também são filtradas pela sua própria experiência. O que a leva, por exemplo, a valorizar um livro com estas características é certamente também alguma experiência sua que a leva a valorizar. Nós não fugimos à nossa subjetividade. Nunca fui vítima de violência doméstica, mas abraço essa causa de outras mulheres que já vi. Vítima de violência psicológica, por exemplo, e essa, digo-lhe que não é inferior no sentido de que não deixa tão poucas marcas assim do que a violência física. Há pessoas que nunca levaram uma bofetada de um companheiro e que são humilhadas todos os dias e isso destrói-as completamente.
Portanto, agora, isso é verdade, nós sempre escolhemos ou as nossas conversas, ou os nossos livros, ou os nossos amigos, está tudo filtrado para a nossa subjetividade, não podemos fugir ao nosso eu. Então, desse ponto de vista, tudo é autobiográfico, se bem me faço entender, mesmo quando não é. Quer dizer, quando eu escolho um tema assim, eu estou a filtrar em função dos meus valores. Como é evidente, eu defendo, com unhas e dentes, isso dá para perceber, a igualdade entre os homens e as mulheres. No seu livro, que eu já li, fala-se muito de Trás-os-Montes e deu nome a algumas personagens que são reais, os nomes são reais. Há 20 pessoas que se transformaram em personagens dentro do livro. Alguns são transmontanos, outros são de Lisboa, e poderá perguntar porque é que eu fiz isso. Eu fiz isso precisamente para marcar a verosimilhança. É um efeito de verosimilhança, como os romances de Camilo Castelo Branco muitas vezes começavam assim: um amigo meu que mora em tal parte, e era um nome verdadeiro, tinha lá uma arca com os documentos e eu fui ver os documentos e está lá a história que vos vou contar. Está a ver, isso funcionava como fator de verosimilhança, para dizer ao leitor, atenção que isto que vos vou contar é verdadeiro. Ora, a história que eu conto no livro, ainda que tenha muito de ficção, tem muito de verdade, porque ela partiu realmente da experiência de uma amiga minha, que no dia em que fez 45 anos, o marido lhe disse que a ia atirar pela barragem abaixo. E, portanto, é essa história de uma violência de alguém que depois... Isso é a verdade do texto. Depois, tudo que eu construí na minha personagem Sara depois é ficção, mas é verdade que efetivamente há uma mulher com 45 anos na base dessa minha experiência. Devo-lhe dizer que ela ontem conseguiu finalmente, a pessoa verdadeira que me motivou para fazer o livro, conseguiu ontem finalmente divorciar-se. Se avalanchar com ela na Versailles, numa grande alegria. E, portanto, respondendo à sua pergunta, é verdade que o livro é autobiográfico a nível, como você disse, si própria, das causas que nós abraçamos. Mas, efetivamente, eu não sou uma personagem ali. Ou, se quiser, a pessoa com quem mais me identifico ali é com a psicóloga Lúcia. As minhas características estão muito nessa personagem. Este livro, que está a ter um sucesso enorme, sei que vai sair de Portugal também, pelo menos está-se a trabalhar, já saiu, já está a ser traduzido noutra língua? Ele saiu de Portugal em 3 lançamentos que fizemos agora em setembro no Brasil, no Real Gabinete de Leitura do Rio de Janeiro, em São Paulo, numa universidade privada em São Paulo, e em Assis, num congresso em Assis. E em Assis há uma menina que está já a fazer uma tese de mestrado sobre ele, e em Bucareste, na Roménia, em Bucareste, há também já uma tese de licenciatura que foi feita. Portanto, isto no espaço de um ano. As críticas têm sido fantásticas e há E as vendas, só por curiosidade? Que eu sei que não é esse o grande objetivo, o objetivo não é esse. Nem sequer é esse o objetivo. Sobretudo, veja, Ana, uma pessoa que desde os 35 anos trabalha em ensaio e publica livros de ensaio, com certeza que não está à procura da fortuna através do ensaio. Como sabe, o ensaio em Portugal vende menos. Ainda que eu tenha escrito sobre o José Rodrigues Miguel, sobre o José Régio, David Mourão Ferreira, enfim, autores de primeiro plano, mas ninguém vive de ensaio. Portanto, por isso se responde logo que não é atrás, digamos, do sucesso financeiro que eu estou. Agora, o editor disse que não está desagradado com isso. Quanto a traduções, o que eu tenho de mais presente é outro transmontano, a quem eu devo, mas assim ainda há outro transmontano que eu quero falar, e que é o presidente aqui da Casa Trás-os-Montes, que está a ter contactos com pessoas na Espanha, com uma editora na Espanha, para ser traduzido. E o transmontano que eu não posso deixar de falar e que a quem eu devo praticamente 80% do sucesso deste livro é de Torre de Moncorvo e chama-se Leonel Brito, é o cineasta Leonel Brito, que é uma pessoa primeiríssima água, como ser humano, como profissional, lá está, se eu tivesse que dizer, diga lá outro transmontano que admiro profundamente, aí tem o Leonel Brito, que se apaixonou, no verdadeiro sentido do termo, pelo meu romance e resolveu fazer um blog sobre ele. E é ele que é o administrador do blog. E o blog tem o nome do romance, A Mulher que Venceu Dom Juan, onde ele coloca tudo, Ana, mas tudo, desde cartas de leitores que me mandam e que, portanto, eu dirijo ao Leonel, críticas, tudo. Cartas de pessoas tão improváveis que eu não conheço de lado nenhum, como, por exemplo, a chefe de gabinete da Ministra das Finanças, imagina.
que leu o livro e que reconheceu nas suas relações pessoais gente com quem se podia identificar. Mas é frequente encontrar leitores que me mandam as suas opiniões, para além, evidentemente, Eu prometo que vou mandar a minha opinião para esse blog. E eu prometo-lhe desde já que terei o máximo gosto em receber. E, portanto, é um blog que recebe os leitores e recebe os críticos. A Colóquio Letras, a crítica acabou de sair, 4 páginas no Jornal de Letras, enfim. Portanto, é um blog específico para o romance que eu devo a um transmontano. Ótimo. Senhor professor, 40 anos de vida literária, é quase a minha idade, é quase não, eu tenho um bocadinho mais, mas também só mesmo assim mais um bocadinho muito pequenino, 40 anos a escrever. De todos estes livros que já escreveu, há sempre um que nós gostamos mais, ou será que não? Ou será que todos os livros que escreveu os ama todos da mesma forma? Sim, gosto deles da mesma maneira, como deve ser com os filhos. É evidente que uns são mais imperfeitos que outros, por culpa da juventude, por outras razões, e como escrevi poesia, ficção, e dentro da ficção conto, novela, romance, como fiz 35 edições de autores clássicos portugueses, como fiz umas 20 traduções do húngaro. Tudo isto eu não posso escolher, digamos, destas dezenas de livros, aquele que eu prefiro. Devo dizer, todavia, que se gosto imenso de A Serpente de Bronze, que é o meu primeiro romance de 1989, em que eu considero que há muito desenho. Em 94, quando publico Tordo na Chama, que é homenagem à minha terra, que é homenagem, digamos, aos meus, aí passei do desenho para a pintura, e eu considero que é, de facto, uma obra para mim fundamental, por razões que agora seria difícil enunciar. É, portanto, esse livro Torre de Dona Chama, que está esgotadíssimo, já lá vão então estes anos todos, 20 anos, não é? Que eu relevaria, digamos, enquanto mais próximo do meu coração. Há um novo livro a sair ou não? É uma novela sobre o discurso e jogos parlamentares. Neste momento em Portugal está em debate, todos os dias falamos de questões parlamentares, a lei eleitoral, como aproximar os eleitos dos eleitores, e eu entro nessa dança, que é simultaneamente uma homenagem, porque a ação passa-se em 2015, uma homenagem 150 anos depois à Queda de um Anjo, que eu editei, e portanto o Camilo Castelo Branco tem nessa obra também um olhar muito crítico sobre a instituição parlamentar, e eu como que a gloso, porque as duas partes do romance, nas duas partes a primeira intitula-se mesmo A Queda de um Anjo, e portanto é por um lado essa homenagem, por outro uma intervenção na vida política portuguesa, num texto que se lê rapidamente e creio que de forma mais acessível do que os meus textos anteriores. Nós sabemos que Trás-os-Montes, e eu quando vou lá, há realmente já livrarias excepcionais em Trás-os-Montes, mas não vejo muito, por exemplo, os livros do professor Ernesto. Por que será? Eu diria que há poucas livrarias. Sim, há poucas também, em relação a Lisboa. Lisboa nós vemos, entramos em qualquer livraria e é fácil encontrar um livro seu. Em Trás-os-Montes não é assim tão fácil. É culpa dos editores? Em Bragança eu diria que há só a Rosa de Ouro, onde de facto o livro esteve e continua, onde há outros livros, aliás, que eu próprio coloquei. Mas estou a falar nisso por causa da minha terra, Macedo Cavaleiros, que não é fácil. Pois, em Macedo Cavaleiros, de facto, desconheço por completo, mas a verdade é que nós temos tiragens, por um lado, limitadas, por outro, os editores têm as suas políticas, que são sobretudo a nível do grupo Bertrand e FNAC. A província fica muito de lado, por razões várias que transcendem, digamos, os autores. Se eu me recordar dos meus primeiros tempos, em que era o próprio autor a colocar os livros por todo o país, enfim, era uma experiência de rebeldia que hoje, enfim, não faria sentido, não é? Mas os editores
e os distribuidores é que sabem, efetivamente, onde devem colocar os livros. Infelizmente, há poucas livrarias, mesmo em Bragança, onde há um ensino superior cada vez mais vivo e pujante. Eu lamento que haja tão pouca oferta livreira, o que me leva, enfim, a considerações sobre a massa cinzenta, que talvez não seja tanta quanto julgamos, mas a verdade é que são aspectos digamos, do comércio que me transcendem. Agora é evidente que os meus livros estão por aí dispersos em bibliotecas, quer nacionais, quer estrangeiras, até à do Congresso americano. Eu sei, e é verdade. Doutora Teresa, estamos a terminar. Sei que vai ser agora lançada uma grande obra, também de um grande transmontano, e eu dou-lhe daqui um abraço forte, cheio de muita força, que ele é um homem cheio de muita força. Esse grande homem que vai fazer a biografia dele. Falamos de... Amadeu Ferreira. Estou no último capítulo e já tenho 500 páginas, 160 páginas de depoimentos de outras pessoas sobre ele. Eu espero que lá para fevereiro eu tenha o livro pronto. Lá está, era a minha homenagem a Trás-os-Montes. Amadeu Ferreira é de facto um homem extraordinário, qualquer nível que nós o consideremos, porque conseguiu sucesso com dignidade. E atingir sucesso não é assim muito difícil. Fazemos-nos aí vendedores, traficantes de droga, rapidamente enriquecemos e temos sucesso. Agora, com dignidade é que é muitíssimo mais difícil. E ele conseguiu sucesso e com dignidade. E essa é a minha grande homenagem a Trás-os-Montes, é escrever a biografia do Amadeu Ferreira. Terminando consigo, a última palavra evidentemente vai ser do professor Ernesto, uma mensagem para todos os transmontanos e altodorienses que nos estão a ouvir, doutora Teresa. Uma transmontana que não tem sangue transmontano, mas que tem um coração e um amor por trás dos montes como ninguém. E obrigado por ter casado com um transmontano. Eu é que agradeço a Trás-os-Montes de me ter dado este excelente rapaz. A mensagem que eu posso dar, posso precisamente dá-la a partir da biografia de Amadeu Ferreira, que vem de uma das famílias mais pobres que é possível, se calhar, encontrar. Eu nunca encontrei nenhuma família tão pobre e ele conseguiu superar. Então, eu diria que a qualidade, a persistência, a determinação e a dignidade é que fazem a diferença. É nada melhor para terminar com estas palavras, mas, professor Ernesto, também uma mensagem sua nestes seus 40 anos, espero que venham aí pelo menos mais 40 e que eu esteja cá e que veja. Também obrigado por nos ter dado ter casado também com esta mulher cheia de força e de garra. E antes de terminar quero dizer para lerem, todos os transmontanos que nos estão a ouvir, leiam este livro, que realmente a mulher que venceu Dom João é um livro que vale a pena ler, leiam, que vão gostar. Isto passa a publicidade. Uma mensagem para todos os transmontanos e altodorienses que nos estão a ouvir, um homem com a sua inteligência, um homem com a sua sabedoria e que nós precisamos tanto dela, nós transmontanos. Eu devo fazer a homenagem à literatura e, tendo-me tornado arauto das letras transmontanas e altodorienses, que historiei, que relevei, que divulguei, eu diria que devemos tratar a literatura com carinho, porque nela se revê o chão que somos. Portanto, até ao próximo lançamento dos vossos livros. Muito obrigado. Foi mais uma entrevista com o professor Ernesto Rodrigues e com a doutora Teresa Martins Marques. Até à próxima. Oh, gente da minha terra. Oh, gente da minha terra, com Ana Maria Calado.